Olá, olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Vamos falar hoje sobre os números inteiros. Tudo bem? Lembrando que no conjunto dos números inteiros aparecem, além dos números naturais, quer dizer, aqueles números que dão ideia de contagem, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos os números agora, os números negativos, tá? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Por isso que eu botei aqui essa ilustração, olha. Alguns números negativos, né, mostrando que fazem parte dos números inteiros. Menos 3, menos 1, menos 9, menos 12, menos 241, menos 7, menos 5 e menos 8. Tudo bem? Hoje vamos falar nas operações. Operação de adição e subtração entre números inteiros. Tá bom? Vamos ter vários exemplos para ilustrar isso aqui e vocês entenderem melhor. Não se preocupem, tá? Vamos falar detalhadamente, com calma, sem pressa. Primeiro exemplo, nós temos aqui a adição de menos 1 e menos 3. Primeira coisa, como poderíamos representar essa adição? Poderíamos representar da seguinte forma, olha. Ficaria menos 1, né, mais menos 3. Isso vai ser igual a quanto? Vamos pensar aqui o seguinte, vamos pensar. Olhando a reta numérica, a reta dos números inteiros, nós temos aqui, olha, cadê o menos 1? Vamos identificar esses dois, olha. Esses dois não, vamos identificar só o primeiro número, menos 1. Está aqui o menos 1. Concorda? Tá. Aí está o menos 1. Agora vamos pensar aqui o seguinte. Se eu vou somar menos 3, quer dizer que eu estou devendo 1, né? Agora eu vou ficar devendo mais 3, ou seja, eu vou voltar, olhando só para a reta numérica, tá? Do menos 1, se eu vou somar menos 3, quer dizer que eu não vou para frente. Para frente seria quando eu estou somando, quando eu estou pegando números positivos, tá? Se eu estou somando números negativos, eu vou para trás. E eu vou voltar quantas casas? Olha, eu vou voltar 3, porque é menos 3. Então eu vou voltar, olha, 1, 2 e 3. Entenderam? Então, ficou fácil agora entender que o resultado de menos 1 menos 3 vai ser menos 4. Não é verdade? Então, voltando 3 casas, eu chego no menos 4. Então, aqui, voltando aqui, olha, menos 1 menos 3 vai ser igual a menos 4. Tudo bem? Vamos ver aqui o quadrinho. Olha, diz o seguinte. Quando as duas parcelas... O que são parcelas? São os termos de uma adição, tá? As duas parcelas são negativas. Veja aqui que o menos 1 e o menos 3 são números negativos, tá? O resultado sempre será um número negativo. E seu módulo é obtido somando os módulos das parcelas. O que ele quer dizer com isso? Olha só. Isso aqui vamos aprender a fazer a adição de números inteiros, né, sem precisar fazer como eu estou fazendo aqui, tá? Sem precisar sempre colocar a reta. Essa reta aqui é só para vocês entenderem por que a adição é assim. Mas olha só, o que ele está dizendo aqui? Eu tenho duas parcelas negativas. Quando as duas partes, os dois termos da adição, têm os sinais iguais, ou seja, os dois são positivos ou os dois são negativos, o resultado terá o mesmo sinal das parcelas, tá? Se as parcelas são positivas, o resultado vai ser um número positivo. Se as parcelas são negativas, o resultado vai ser um número negativo, como é o caso aqui, olha. Menos 1 mais menos 3. Os dois números são negativos. O resultado vai ser negativo. Pensa aqui, vamos escrever aqui para vocês entenderem melhor. Eu tenho assim, olha, menos 1, né? E estou somando com menos 3. Eu poderia deixar apenas assim, olha, menos 1, menos 3. Mas lembra que eu estou pegando, na verdade, eu estou somando menos 1 mais menos 3. Ao fazer isso, né, eu tenho a resposta como um número negativo, tá? Como eu já disse para vocês. E ele diz o seguinte, ainda mais, olha, o seu módulo, o que quer dizer um módulo, né? Eu já expliquei. Módulo é o tamanho da resposta, ou seja,
é a intensidade, é o tamanho, né? O tamanho do número. Tá? Ou seja, é o número que vai aparecer na resposta. É obtido somando os módulos das parcelas. Muito bem. Qual seria o módulo de menos 1? Né? Então, o número vai ficar aqui, né? Vai ser igual à soma dos módulos das parcelas. Tá? Dos módulos das parcelas. Por exemplo, módulo de menos 1. Módulo de menos 1. Aqui, ó, módulo. Lembrando que é o número entre duas barrinhas. E lembra que o módulo é sempre um número positivo. Então, o módulo de menos 1 é 1. Mais módulo de menos 3. Aqui, ó. Menos 3 em módulo vai dar 3. Porque tempo também é um número positivo, tá? 1 mais 3 vai dar 4. Então, ou seja, é negativo, porque os dois têm sinais iguais. E o módulo, quer dizer, o número que vai aparecer na resposta é a soma dos módulos. Tá? Menos 1, 1 mais 3, ou seja, 4. É você não olhar para os sinais, olhar só para os números. 1 mais 3 dá 4. Tudo bem? Muito bem. Entenderam essa parte aqui? Então, quando os dois sinais são iguais, apenas soma e conserva o sinal. Tudo bem? Vamos para o próximo exemplo. Nós temos agora a adição de menos 2 e mais 5. Vamos sempre partir da primeira parcela, tá? Dessa primeira parcela aqui. Dessa primeira parcela. Primeiro vamos escrever aqui uma expressão que representa isso aí. Então, nós temos menos 2 mais 5. Isso vai ser igual a quanto? Bom, olhando para a primeira parcela, como eu já falei, né? Aqui no caso é o menos 2. Como eu vou somar um número positivo, eu não vou andar para a esquerda, eu não vou diminuir, eu vou aumentar. Então, eu estou olhando para a esquerda, ou seja, eu vou andar quantas parcelas, quantas partes, quantos números, ou seja, quantas casinhas? Eu vou andar 5, né? Para a direita, porque eu estou somando. Então, eu vou andar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Ou seja, menos 2 mais 5 vai dar quanto? Vai dar mais 3. Entenderam? Com a reta não é difícil, não é? Veja que é só andar com as casinhas, para a esquerda ou para a direita. Se a segunda parcela for número negativo, eu vou para a esquerda. Ou seja, vou para lá. Se a segunda parcela for positiva, eu vou para a direita, beleza? Muito bem. Agora vamos ver aqui o seguinte, vamos lá. O que diz o texto aqui? A explicação. Primeira coisa, vamos ver aqui, vamos botar aqui a resposta, né? Então deu mais 3. Mais 3. Lembrando que se o número é positivo, não preciso necessariamente colocar o sinal de mais na frente do número, tá? Eu posso colocar apenas 3. Né? Mais 3 ou simplesmente 3, dá na mesma. Quando as parcelas têm sinais diferentes, o que diz aqui então? E não são números opostos, é importante dizer isso, tá? Porque se forem números opostos, a gente vai ver o caso daqui a pouco, né? O resultado vai ser diferente. O sinal do resultado é o sinal do número que tem maior módulo. Vamos lá, vamos fazer agora sem precisar da reta numérica, tá? Vamos fazer aqui encontrando os módulos dos números. Encontrando os módulos. Por exemplo, olha, qual seria o módulo de menos 2? Bom, módulo de menos 2. Módulo de menos 2 é 2 positivo, tá? Módulo é sempre um número positivo. Lembrando que módulo representa distância, tá certo? Módulo de mais 5. Módulo do mais 5. Módulo é um número positivo, tá? Então, módulo de mais 5 não vai mudar nada, vai continuar sendo 5 positivo. Então, ele falou que o sinal da resposta vai ser o sinal do número que tem maior módulo. O que é maior, 5 ou 2? O 5, né? O sinal dele é positivo, então a resposta vai ter sinal positivo. A primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Olhar o sinal da resposta. Tá?
Então, se os sinais são contrários, então você vai subtrair, você não vai somar aqui, você não vai fazer a operação da adição, tá? Sempre que os sinais forem contrários, você vai subtrair o maior módulo menos o menor módulo. 5 menos 2 dá 3. Então, vai dar 3. Então, subtrai esse menos esse. Sempre o maior menos o menor, tá? Então, veja que não é difícil. Não é difícil. Então, esse aqui, olha, esse daqui vai ser igual a 5 menos 3. Menos 3 não, menos 2, quer dizer, menos 2. Né? É esse menos esse. Tá? Sempre os módulos, tá? Subtraindo os módulos. Tudo bem? Alguma dúvida? Muito bem. Vamos para frente. Próximo exemplo, né? Vamos partir para o próximo exemplo, que vocês estão vendo que não é difícil, tá? Não é difícil. Agora, quando os dois números são números opostos, é a coisa mais fácil. Vocês vão ver que não é complicado. Vamos entender aqui o seguinte, olha. O primeiro número aqui é o mais 4. 4 positivo. Estou saindo 4 positivo e vou andar eu vou andar 4 números, 4 casinhas para a esquerda. Lembrando que se o segundo número é negativo, eu vou andar para a esquerda. Então, vou andar aqui, ó, 4 casinhas. 1, 2, 3 e 4. Então, vai chegar no 0. Eu digo que sempre, tá? Isso vai acontecer sempre. Sempre que o segundo número for um número oposto ao primeiro, o resultado vai ser 0, tá? Sempre. Sempre o resultado vai ser 0. Tá bom? Vamos escrever isso aqui, Ana. Como é que ficou, então? Nós tínhamos ali mais 4 mais menos 4. Isso vai ser igual a 0, tá bom? Então, sempre que eu estou somando números opostos, olha aqui, ele diz aqui embaixo, ó, quando as parcelas são dois números inteiros opostos, o resultado é 0. Tá bom? Sempre vai ser 0. Sempre, sempre, sempre. Tudo bem? Não é difícil, né? Não é difícil. Muito bem. Vamos para o próximo exemplo. A adição de menos 3 e 0. Muito bem. Primeira coisa, vamos escrever aqui o que ele quer dizer com isso, né? Lá tem apenas um enunciado. Agora vamos representar isso aqui. Então vai ser menos 3, né? Então estou somando, é uma adição, né? Mais 0. Olha só, gente. Lembra lá quando você estudar as propriedades, né, da adição. Qual o elemento neutro da adição? Sempre é o 0. O que quer dizer elemento neutro? É aquele que não vai alterar nada. É neutro. Então, não altera o resultado. O resultado vai continuar sendo o mesmo número que eu tinha antes. Então, o resultado vai ser menos 3, tá? Então, a resposta não muda. É isso que ele falou, olha. Se o 0 é uma das parcelas, o resultado da adição é igual a outra parcela. Igualzinho, 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 igualzinho. Tá? Então, eu tinha aqui, ó, menos 3. Se a outra parcela é 0, o que acontece? Que eu não andei nada. Então, eu vou permanecer aqui. Tá? Permaneço aqui no menos 3. A resposta vai continuar sendo ele mesmo. O próprio menos 3. Muito bem. Vamos para a próxima. Próximo exemplo. Agora vamos falar aqui na subtração. A subtração a gente vai pegar com alguns probleminhas, tá? Para ilustrar isso aqui. Primeiro probleminha, nós temos aqui uma situação bem prática, né? Bem da realidade, né? Que dá exatamente a necessidade da criação dos números inteiros. Porque nós temos aqui uma conta bancária e sempre que você gasta alguma coisa, você está tirando. Se você gasta mais do que você tinha antes, aí o saldo vai ficar negativo.
tá? Aí você vai ter um sinalzinho de menos à frente. Então, por isso que surgiram os números inteiros, para ter essa necessidade de representar quando a pessoa está devendo alguma coisa. Subtração de números inteiros. Olha só, que movimentação deve ser feita em uma conta bancária para passar de um saldo negativo de R$ 85 para um saldo positivo de R$ 48? Muito bem, vamos representar isso aqui. Vamos representar. Vou fazer aqui o seguinte, botar outra cor bonitinha aqui. Quando ele falou, olha, o que ele tinha? O saldo anterior. Saldo anterior. Vamos agora escrever o que eu tinha na questão. Primeiro vamos entender o problema, tá? Então o problema trata o seguinte, olha, que o saldo passar de um saldo negativo de R$ 85 para um saldo positivo de R$ 48, tá? Então tá. Como ele diz aqui, né? O que ele tinha antes? Antes ele tinha um saldo negativo. Negativo de quanto? De 85. Esse é o que ele tinha antes, tá bom? Ele está passando desse saldo negativo para o saldo positivo. Saldo posterior, ou seja, saldo atual, de mais 48. Tá bom? Ou seja, seria como se fosse aqui o saldo final, tá? Resultado final. Posterior é a mesma coisa de final, tá? Muito bem, eu estou passando de um valor anterior para um valor atual, um valor final. A conta que se faz é sempre o valor final menos o valor inicial, tá? Então, sempre a gente vai fazer essa conta desse jeito. Sempre, olha. Sempre o valor final menos o valor inicial. Tá? Muito bem, qual era o valor final? Qual foi o valor final? No caso aqui foi mais 48. Menos, quer dizer, agora nós temos uma subtração. Menos, agora estou subtraindo de quanto? Do valor inicial, no caso, menos 85. Ou menos 85. Tá? Vamos ver como é que faz. Bom, vamos aqui primeiro aqui no quadrinho. O que o quadrinho está dizendo para a gente? Né? Esse quadrinho aqui. Né? O que ele diz para a gente? Diz o seguinte, olha. O resultado da subtração de números inteiros pode ser obtido fazendo a adição. Então, essa subtração vai virar uma adição. É isso que ele está falando. Olha. A subtração vai virar uma adição. Então, olha, a subtração vai virar a adição do primeiro número. Então, nós temos ali mais 48, que é a mesma coisa, só 48, tá? Não precisa colocar um mais. Com o oposto do segundo número. Qual é o oposto de menos 85? Basta você trocar o sinal. Então, vai ficar mais 85. Entenderam? Então, basta pegar o oposto. Quando você está subtraindo, você vai transformar essa subtração numa adição, né? Ou não, né? Ou se o segundo número for positivo, vai virar negativo. Aí vai virar exatamente uma subtração. Mas, na verdade, seria uma adição dos números opostos. 48 mais 85 dá quanto? Aí vai ficar 100 e... Caracas. 5 mais 8 é 13, 12, 13, 133. Então, ele vai ter que colocar o quê? O valor positivo. Aí você coloca a resposta bonitinha, tá? Vamos botar a resposta aqui, olha. Preto mesmo. Vamos usar aqui outra cor. Resposta. Bota a resposta do probleminha lá bonitinha, né? Que movimentação ele deve fazer? Deve depositar
um valor igual a R$ 133. Tá? Essa seria a resposta. Então, é um valor igual a R$ 133. Estão entendendo? Não é difícil. Simples e fácil, né? Muito fácil. Vamos partir para frente. Próximo exemplo. Deixa eu limpar a tela aqui. Próximo exemplo. Esse exemplo também é clássico, né? Você já entrou em vários elevadores, né, que tem subsolos, né? E alguns vai ter lá S1, S2, quer dizer, seria subsolo 1, subsolo 2, subsolo 3, mas a maioria você vai ver o quê? Como números negativos. Olha aqui o exemplo, aqui o desenho, né? Tem lá o 0, 1, 2, 3, o 0 sempre vai representar o térreo, tá? Vamos ler aqui a questão, diz o seguinte, olha. Em alguns prédios, existem andares superiores e inferiores, né? Os inferiores vai ser o subsolo, ao térreo. Veja a foto do painel do elevador. Nela aparece o zero. O zero representa o térreo. Os números negativos vão representar o subsolo. E os números positivos acima do térreo para indicar os andares do prédio. Tá? Então nós temos negativos que vão representar o subsolo. O zero representa o térreo. E os números positivos vão representar os andares acima do térreo. Tá bom? É isso que ele fala. Então, nós temos aí indicados todos os andares nos botões ali. Para sair do andar mais 4 e chegar ao menos 1, o elevador vai subir ou vai descer? Qual vai ser o deslocamento do elevador? Então, eu estou saindo do andar mais 4. Veja aqui. Eu estou saindo lá do último andar aqui nesse painel aqui, olha. É o maior número, né? Mais 4. E vou até o menos 1. Se o menos 1 fica no subsolo, eu estou subindo ou estou descendo? Estou descendo, né? Eu não estou indo para números maiores que mais 4, eu estou indo para números bem menores. Né? O menos 1 está bem abaixo do mais 4. Qual vai ser o deslocamento? Né? Como a gente viu na questão anterior, a gente sempre vai fazer assim. Sempre, olha, sempre. Nesse tipo de questões. Sempre o valor final menos o valor inicial, tá? Sempre. Então, aqui no caso, ó, o valor final é qual? Menos 1. É o menos 1. É para onde eu quero ir, tá? Eu quero ir para o menos 1. Menos o valor inicial. Qual é o valor inicial? Mais 4. Qual vai ser a resposta aqui, né? Lembra lá do enunciado, né? Como é que se faz a subtração de números inteiros? Repete o primeiro, né? Primeira parcela, ou seja, o minuendo, né? Depois você vai fazer a adição com o oposto, né? Então você esquece o sinal de menos aqui, tá? Esquece o sinal de menos aqui no meio. Vamos pegar o oposto. Qual é o oposto de mais 4? Vai ser menos 4, tá? Então é como se fosse assim, olha, mais menos 4. Tá? Estou somando com o oposto, né? Uma adição com o oposto de mais 4, menos 4. Né? Que, na verdade, isso aqui vai ficar igual a menos 1. Né? Se o sinal está antes do parênteses é positivo, né? Basta conservar o sinal do número que está dentro do parênteses, vai ficar negativo mesmo. Menos 4. Lembra lá da adição de números inteiros? Se os dois têm sinais iguais, repete o sinal dos dois e soma os módulos. Então, esquece o sinal e soma. 1 mais 4 vai dar 5. Agora, o que representa esse sinal de menos aqui, né, para a gente? Esse menos 5 aqui, para a questão aqui, para o exercício. Vamos colocar a resposta bonitinha, tá? Resposta. Tá, deixa por aqui, então. Resposta. O sinal de menos significa que o elevador desceu, tá? É só isso. Então, o elevador desceu 5 andares.
Essa vai ser a minha resposta. Sinal de menos significa que ele desceu. E desceu quanto? Desceu 5. 5 andares. Tá bom? Simples e fácil, né? Vamos para o próximo aqui, então. Continuando aqui, a subtração de números inteiros. Exemplo, né? Outro exemplo aqui para a gente. Quando uma temperatura passa de mais 2 graus, né, e vai até menos 9 graus, né, Celsius, ela aumenta ou ela diminui? De quanto? Então, veja que ela está passando de um número positivo para um negativo, né? Ou seja, não aumentou, ela diminuiu, né? Se ela fosse para números maiores que mais 2, estaria aumentando. Né? Mas tudo bem. Vamos continuar com aquela mesma lógica, tá, de antes. Né? Sempre pegando aqui o valor, ó, valor final menos valor inicial, tá? O valor final foi quanto? Menos 9. Então, aqui no caso vai ser menos 9. Menos o valor inicial. Qual é o valor inicial? Mais 2. Muito bem. Como é que se faz a subtração de números inteiros? Repete o primeiro termo e pega o oposto do segundo termo. Qual é o oposto de mais 2? Vai ficar menos, ou, na verdade vai virar uma adição, né? Então, vou adicionar o oposto de mais 2, ou seja, vai ficar menos 2. E no caso, menos 9 mais menos 2 vai dar menos 9 menos 2. De novo, caímos num caso igual ao anterior, né, do exercício anterior. Os dois têm sinais iguais, então repete o sinal. Né? É uma adição, na verdade, a subtração sempre vai cair numa adição de números inteiros, tá? Aí é a mesma coisa como se eu tivesse ali, ó, menos 9 mais menos 2, está escrito ali. Agora, os dois têm o mesmo sinal. Se os dois têm sinais iguais, sinais negativos, repete o sinal, menos, né? E soma os módulos. 9 mais 2 vai dar 11. Muito bem. Agora vamos aqui para a resposta. Vou mudar aqui a cor. Vou colocar aqui. Resposta. Vamos agora concluir. O que ele está dizendo? Ele subiu, a temperatura subiu ou desceu? Aumentou ou diminuiu? Como a resposta aqui tem sinal negativo, quer dizer que ela diminuiu. Então, a temperatura diminuiu. De quanto? Aí perguntou. Diminuiu 11 graus. Tá? Aí você já respondeu aí as duas perguntas da questão. Aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Diminuiu de quanto? 11 graus. Pronto, acabou. Simples e fácil, né? Veja que não é difícil, não tem complicação, tá? Não tem complicação. Vamos aqui para o próximo slide, né? Vocês estão vendo? Qualquer dúvida, só comentar aí e perguntar. Aqui nós temos aqui a mensagem final, tá? Expliquei tudo sobre números inteiros, sobre adição e subtração de números inteiros, dei alguns exemplos, depois eu vou passar os exercícios para vocês, tá? Alguns para os meus alunos. Aqui, vai ficar aqui, né? Para quem me acompanha no YouTube, né? Curte o vídeo, né? O joinha aí, ó, dá um joinha. Me segue, beleza? Então, se inscreva no canal. E lembre-se sempre que, a minha mensagem aí tá, para vocês, a constância é mais importante que a intensidade. O que eu quero dizer com isso? A constância, você tem o hábito de estudar todos os dias. Né? É sempre mais importante do que a intensidade. É mais importante do que, num certo dia, você acordou inspirado e vou estudar bastante hoje, você faz uns 1000 exercícios. Daqui a pouco, no outro dia, você cansou, não quer mais estudar. Aí você vai passar 1000 dias sem fazer exercício. Aí o que adiantou? Quando você for voltar a fazer exercício, você não vai lembrar mais de nada. Se você adquirir o hábito, aquilo ali vai ficando na sua cabeça. Né? Outra mensagem aqui na figura. Um dia você ainda vai olhar para trás e ver que os problemas eram, na verdade, os degraus que te levaram à vitória. Muito bem, gente. É isso aí. Por hoje é só. Um abração, tá joia? Fique com Deus e até a próxima.